Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, já quero te convidar para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também seguir o canal nas redes sociais. Gente, estamos aí no mês do trabalhador, foi dia 1º de maio e durante todo esse período nós vamos, sempre que puder, trazer esclarecimentos para esse público que sempre está precisando aí em busca dos seus direitos, ficar atento às leis também e saber se tudo está sendo pago certinho, se tem direito a férias, 13º e por aí vai. Para a gente trazer mais informações, nós vamos conversar com a Roberta Borges. Ela é advogada e é presidente da Comissão de Direito do Trabalhador. E nesse mês vai ter novidade. A Ordem dos Advogados Seccional Mato Grosso está trazendo um pacote aí de serviços que a gente vai ficar sabendo. Roberta, bem-vinda ao podcast, tudo bem? Oi, bom dia, Grace, tudo bem? Obrigada pelo espaço, para a gente falar sobre a Comissão de Direito do Trabalho. E sobre esse mês que é super importante para nós, que é um mês marcado do trabalhador, de comemoração, e nós temos aí algumas atividades alusivas, ao trabalhador, a questão de atender a comunidade com dúvidas jurídicas, levar informações nas escolas de ensino médio, ensino fundamental. E é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso e ajudar essas pessoas que acordam cedo, estão aí na labuta, na verdade, é nossa obrigação como imprensa trazer essas informações. Roberta, o trabalhador, ele sempre deixa as coisas assim, devido ali àquela rotina, a questão de logística, ele sempre deixa ali, às vezes, os próprios direitos dele meio de escanteio. Quando chega mês de maio, vocês lá da OAB, da comissão, vocês recebem uma demanda maior? Tipo, será que tem aí, mês do trabalho, vou tentar buscar alguma coisa? Como que está o perfil do trabalhador hoje com essa questão de tecnologia, de ter tudo ali na inteligência artificial para poder consultar? Olha, nós temos uma mudança considerável com relação à busca das informações e ao acesso a essas informações. Hoje, o trabalhador, a um clique, ele consegue informações no Google, tanto na inteligência artificial, como em vários links de buscas, No entanto, ainda há uma parcela muito grande da população que desconhece seus direitos, seus deveres, e a gente entende que ainda é possível fazer um trabalho muito bacana de levar informação para essa faixa, essa gama de trabalhadores que ainda não se sente confortável em fazer apenas a busca pela internet ou não tem acesso a ter um advogado privado para tirar suas dúvidas, fazer suas consultas, Então, nós vamos para a Praça Alencastro. Tradicionalmente, nós temos esse trabalho no mês de maio para levar informações para esse trabalhador, também para os empresários, também para os empregadores, os microempregadores, os MEIs, os trabalhadores autônomos. Nós temos as relações de trabalho como um todo, que tem dúvidas, e não só com relação também à área trabalhista. Nós percebemos que a população também espera tirar dúvidas de outras áreas do direito, como também áreas do consumidor, áreas que envolvem a questão de família, que são os divórcios, as pensões alimentícias, a convivência com as crianças, a guarda, a questão também dos benefícios previdenciários, que são os auxílios doenças pelo INSS, aposentadorias. Então, são assuntos que a população, embora tenha condição, hoje acessível pela internet, muitas pessoas mais simples, que têm menos tecnologia, elas buscam essa informação através das comissões na Praça Alencastro. Entendi. E aí, por exemplo, o que vocês são mais procurados assim por esse público quando nessa questão, por exemplo, trabalhista, porque você falou inclusive dos MEIs,
Ainda tem muita gente que ainda fica meio perdido. Sim. Questão de aposentadoria também em relação a isso, porque se a pessoa é PJ, né, como que fica a questão de aposentar? Sim, as dúvidas são diversas, né? Na área do trabalho, nós temos trabalhadores que eles não sabem, muitas das vezes, se estão sendo vítimas de alguma discriminação, né, de algum ato falho, algum descumprimento de obrigação por parte do empregador. Nós temos muitas dúvidas com relação à jornada de trabalho, que é um pedido muito recorrente. É mesmo? Sobre as questões de horas extras, os intervalos de refeição e descanso. As modalidades de rompimento contratual também ensejam muitas dúvidas, quais são os direitos que o trabalhador tem, né, para receber com as verbas rescisórias, quando é dispensa sem justa causa, o pedido de demissão. Nós temos também uma modalidade de rescisão que é pouquíssimo conhecida, que é a rescisão indireta, que é quando o trabalhador consegue aplicar a justa causa no empregador, que a maioria dos trabalhadores não sabe como se dá isso, o que significa. E nós temos também uma situação muito delicada que tem aumentado muito, que são a questão das doenças, né? As doenças que o gatilho, em que o nexo de causalidade está causado ou agravado pelas atividades do trabalho, que inclusive uma crescente de doenças mentais, né, como transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumáticos, que a gente tem visto um número crescente de trabalhadores acometidos por essas questões. E por fim, nós temos também os acidentes de trabalho, né, que infelizmente ainda tem um número expressivo no nosso estado, no nosso país, de trabalhadores acidentados. Você falou da questão da jornada de trabalho. Vocês se deparam com casos, por exemplo, de trabalhadores que não sabem, às vezes, como lidar com a questão, por exemplo, do aplicativo de mensagem, o WhatsApp, por exemplo. Às vezes a pessoa não está ali no horário de trabalho dela, e aí chega demandas, porque isso aí veio muito da pandemia, né? Porque o pessoal ficou em casa e aí tinha que continuar trabalhando. E o que a gente percebe é que as empresas, os contratantes, eles continuam com esse comportamento, mesmo pós-pandemia, e o empregador às vezes fica meio na dúvida, né? Será que eu respondo no meu horário, eu respondo depois? Você fica meio... Inclusive pode dar até gatilho de ansiedade, né? Porque a pessoa não sabe o que fazer. Um dos problemas que nós enfrentamos é a ausência de desconexão, né? Nós todos, na verdade, não só o trabalhador com vínculo de emprego, nós todos, né? Nós estamos conectados 24 horas e isso causa, sim, problemas, né, de saúde, de ordem física, mental, emocional. Isso aí, inclusive, é algo muito interessante de fazer uma consultoria com as empresas, com os empregadores de um modo geral, para levar a informação de que o trabalhador precisa ter desconexão. Então, à medida que as mensagens chegam no WhatsApp com demandas, com solicitações, com o que for necessário, deixando a pessoa sempre ali de sobreaviso, deixando a pessoa ali sempre à disposição, isso pode ter consequências, sim, como considerar que ele estaria a trabalho. Então, é algo que pode gerar um passivo para a empresa, e o trabalhador, se a comunicação não estiver clara dentro da empresa, ele pode se sentir obrigado a ter que estar respondendo essas mensagens o tempo todo. Então, isso é uma informação que precisa ser alinhada internamente com cada empresa, e o trabalhador precisa entender que, ressalvando as situações dele estar de sobreaviso de fato ou de demandas que precisa de urgência, de prioridade, serviços essenciais, ele não teria que estar, ele não teria que fazer a resposta, né, dos WhatsApps o tempo todo, somente no horário contratual. E aí, isso se encaixa em quê? Dano moral? Abuso? Nós temos muitos desdobramentos de uma situação como essa. Nós vamos ter aí, se a gente considerar que o trabalhador necessariamente precisa estar à disposição
nesses grupos de WhatsApp ou nas conversas de WhatsApp ou por telefone o tempo todo, isso vai afetar diretamente no cômputo da jornada de trabalho do trabalhador. Tá? Nós vamos ter aí desde caracterização de trabalho extra, que seriam as horas extras, a um possível regime de sobreaviso. Tá? Então, cada caso é um caso, precisa ser analisado individualmente. Se a gente tem isso de uma forma recorrente, de uma forma habitual, de modo que isso atrapalhe a vida da pessoa, no seu convívio familiar, no seu lazer, na sua vida fora do trabalho, pode configurar um dano moral por dano existencial. Tá? Que é algo já um pouco mais complexo, mas pode ter sim esse desdobramento. Assim como você mesmo mencionou, isso também pode ser um motivo, inclusive, de adoecimento. Então, nós temos casos de esgotamento profissional que se dá justamente pela essa ausência de desconexão da pessoa, dela não ter os momentos de intervalo, os momentos de descanso entre uma jornada e outra, o momento de descanso entre uma semana e outra, o descanso anual, que são as férias. Quando isso está mitigado, prejudicado, pode ser um gatilho de adoecimento também. Entendi. E olha, gente, para vocês tirarem mais dúvidas assim como eu, vocês vão ficar atentos que já a gente vai falar onde vocês vão encontrar profissionais para tratar disso, porque eu sei que é muito recorrente. Inclusive, eu quero aproveitar que nós estamos falando disso, aproveitar que você está aqui, por exemplo, o empregador, ele é obrigado a participar de grupos da empresa? Tipo assim, já aconteceu várias vezes assim comigo, né? Você entra na empresa, aí todo mundo vai lá e te coloca num monte de grupo. Você é obrigado a entrar naqueles grupos ou você não acha assim que as empresas já tinham que, não sei, né? Tinha que ter um contrato lá, entendeu? Você assina o contrato com a empresa para trabalhar, né? Então, acho que tinha que ter essa cláusula também, de que você aceita entrar nos grupos ou não, né? Porque as pessoas também precisam de trabalho. Aí, às vezes, a pessoa, né, deve ter que ficar lá e silencia. Mas, do nada, às vezes, chama a pessoa lá no grupo. A pessoa tá com o grupo silenciado, né? Tipo assim, fica uma situação constrangedora, né? Assim, você diz assim, o empregado, né? Se ele é obrigado a ficar nos grupos. Isso, porque antigamente as demandas do trabalhador, ela era essa questão da carteira assinada, né? De bater o ponto eletrônico, né? Essas coisas ainda mas a gente percebe com a tecnologia, pós-pandemia, algumas questões, elas estão mudando, né? As questões de direito, a questão da empresa se preocupar também com a saúde mental, né, do trabalhador. Então, todas essas informações, elas precisam ser ditas de forma clara, objetiva, na admissão, né? Ou, eventualmente, no correr do contrato, isso pode ser feito por meio de um aditivo ao contrato de trabalho. Para o empregador exigir que o empregado faça parte de um grupo de WhatsApp ou de qualquer outro meio de comunicação, que nós temos N outros aplicativos, né, que podem ser utilizados como forma de comunicação interna, ele precisa deixar isso muito claro. Tá? Seja através do contrato de trabalho, seja através de um regimento interno, seja de um código de conduta, mas ele não vai poder punir, advertir, suspender ou causar qualquer prejuízo ao empregado se ele não deixou isso claro previamente da obrigação do empregado em participar de determinado aplicativo de comunicação. Tá? O que acontece é que muitas vezes os grupos são criados, às vezes não pela diretoria da empresa ou pelo próprio empregador, mas pelos próprios empregados, né? E aí não existe obrigatoriedade, né? Então nós precisamos observar essa questão, porque grupos são criados a todo momento. Então, se são grupos oficiais da empresa, e isso serve como meio de organização interna, isso precisa ser dito na admissão ou no decorrer do contrato de trabalho de forma clara. Legal, muito bom isso que você está falando pra gente, porque é que nem você disse no começo, né? Vocês quando
realizam esses eventos, vocês se deparam com as pessoas, com essas dúvidas, né? Sim. E advogado, quando a gente pensa assim, sair da empresa, ter que ver um advogado, mas é caro. E aí vocês acabam que quebram esse mito, né? De que um advogado é inacessível, porque a OAB oferece esse serviço, né? A OAB, na verdade, ela tem uma função social, né, de ser aí representante da sociedade civil. Então, a OAB, ela tira essas dúvidas jurídicas. Mas é importante esclarecer, Grace, que a gente tira as dúvidas jurídicas, mas a contratação de advogado, ela é necessária para analisar individualmente e propor, eventualmente, ações judiciais. Nós, através da OAB, tiramos as dúvidas da população e orientamos aonde ele deve procurar, por qual caminho ele deve seguir, mas nós não fazemos captação de clientes através dessas atividades que nós fazemos, né? Aí seria o caso ou da pessoa ser atendida pela Defensoria Pública, caso ela seja uma hipossuficiente, receba até 3 salários mínimos, ou então procurar, nós temos também nas faculdades de Direito, né, as pessoas que estão, os estudantes que estão em fase de estágio, existem algumas faculdades que fazem esse atendimento à população, salvo engano, existe também uma orientação de fazer a valores de causas menores, até 10 salários mínimos, ou então ele vai precisar de fato de um advogado privado particular para propor essa ação. Tá? Então, a gente não faz essa reserva de mercado para quem está lá. Inclusive, nós que somos da diretoria, da comissão, os membros, todos estamos muito conscientes que de lá a gente não pode levar nenhum cliente, né? É só fazer orientação jurídica mesmo para a gente acolher essa dúvida, esse trabalhador, esse consumidor e dar uma orientação um pouco mais certa para ele. Mas aí tem que ser um advogado chancelado pela ordem, né? Bonitinho, verificar se está lá na lista lá dos advogados. Sim, até porque assim, é importante porque a gente hoje em dia tem muito pilantra, né? É importante esclarecer que o cidadão, o bacharel em direito, que ele não tem a OAB, ele não é advogado. Só é advogado quem tem o número, a carteira da OAB. Do contrário, ele não é advogado. E sim, nós temos, inclusive é importante tocar nesse assunto, porque a gente tem tido golpes de toda a ordem. Nós temos muitas pessoas se passando por advogados, inclusive, né, pelo WhatsApp, por telefone, pedindo dinheiro, se passando por advogados, às vezes pessoas que já têm processos, eles têm acesso a essas consultas públicas, né? E é uma campanha da OAB que nós temos para que as pessoas, de um modo geral, não transfiram dinheiro, não passem informações, né? Porque, na verdade, muitos advogados estão sendo vítimas de golpe por conta de pessoas que usam foto, usam o nome da pessoa indevidamente para aplicar golpe em pessoas que eventualmente tenham processos judiciais. Então, prestar muita atenção com relação a isso, não fornecer dados, informações sensíveis, dados pessoais, muito menos fazer algum tipo de transferência. Sempre conferir, conversar diretamente com o advogado que ele contratou. Perfeito. Vamos reforçar. Quarta que vem, então, nós vamos ter um timaço lá na Alencastro, né? Sim. Começa que horas e... Começa às 8, às 16 horas. Nós vamos estar na Praça Alencastro no dia 28. Não só com a Comissão de Direito do Trabalho, nós somos a comissão organizadora, mas nós estaremos com outras comissões parceiras lá conosco para tirar toda dúvida jurídica que tiver. Essas dúvidas aqui que a gente tirou um pouquinho. Sim, inclusive sobre PJ, né? Que nós não conversamos, você perguntou, eu acabei não falando sobre a questão do trabalho autônomo. Inclusive, nós podemos tirar a dúvida
dúvidas também com relação às aposentadorias, né? Enfim. E também estaremos lá na Praça Lencastre e de uma forma a tentar centralizar outros benefícios, né, para a população, emitindo documentos, carteira de idoso. Nós estaremos lá também orientando a emitir a carteira de trabalho. Nós estaremos com o banco de empregos do Cine. Estaremos também com parceiros como o TRT, o Ministério Público do Trabalho, tirando dúvidas, fazendo orientações, o próprio PROCON, passando informações para o consumidor. Nós estaremos também com balcão de parcelamentos e dúvidas da Energisa. Estaremos emitindo segunda via de RG, de outros documentos, dentre outros serviços aí para a população. Tá aí, olha, gente, uma mega dica para vocês poderem ter acesso a esse serviço. É de graça, né? É gratuito. Que às vezes a pessoa, ai meu Deus, vou pagar quanto? Vai pagar nada. Roberta, obrigada por você ter vindo aqui. Um ótimo evento para vocês lá. Muito obrigada. Que muita gente possa ir lá e tirar dúvidas e conseguir desenrolar a vida, né? Porque às vezes dá uma travada. Sim, dá uma travada. Quem estiver passando por lá, tiver disponibilidade, a gente vai estar à disposição. Eu agradeço mais uma vez o espaço que você nos cedeu aqui. E esperamos todos, quarta-feira, na Praça Lencastre, dia 28. Das 8 às 4 da tarde. Isso aí. Na quarta-feira que vem, dia 28, gente, anota aí. E eu vou deixar a rede social também aqui da Roberta e da Ordem dos Advogados, para caso você quiser tirar outras dúvidas, você tem esses canais. Gente, um abraço e tchau!